A mensagem hoje ela está muito forte, diga graças a Deus. Qual que é o título da mensagem, pastor? Olho por olho versus perdoar 70 vezes 7. Pastor, como assim? Você sabia que tanto o versículo olho por olho e dente por dente, como também perdoar 70 vezes 7 é algo que é bíblico? Só que, irmão, o que nós temos que entender? Que tudo define o tempo da Bíblia, tudo define, irmão, a crença que nós estamos tendo, tudo define como nós estamos enxergando a palavra de Deus. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Abra sua Bíblia lá no livro de Romanos, capítulo 7, no nome de Jesus. Lá no Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 21. Romanos, capítulo 7, versículo 21. O apóstolo Paulo, ele faz uma declaração que chama atenção. Diz assim, irmãos, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está com quem? Comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer aonde, pessoal? Na lei de quem? Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Aí vai dizer assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do... Então, Paulo está falando, meu irmão, a respeito da dificuldade de fazer a coisa certa. Ele disse, olha, eu até quero fazer a coisa certa. Eu entendo que a palavra de Deus é algo espiritual, mas tem momentos que eu não consigo. Irmão, e quem já aconteceu isso com você? Levanta a sua mão. Pastor, eu queria fazer um negócio, mas não consegui. Eu dizer, não, agora eu vou mudar e eu não consegui. Não, agora eu vou ser paciente e eu não consegui. Irmão, você vê que quando ele entendeu sobre isso, ele até disse, olha, eu me sinto como se eu fosse um homem miserável. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Por quê? Porque quando nós, meu irmão, aceitamos a Jesus, nós não lutamos mais na nossa força. Nós não levamos mais a vida, como diz ali, olho por olho, dente por dente. Não, nós levamos a vida, meu irmão, como Jesus nos ensina na palavra. Um exemplo, o Antigo Testamento, o homem servia a Deus seguindo a lei dos 10 mandamentos. E tem gente que segue até hoje, irmão. Por isso que tem muitas pessoas que guardam o sábado. Pastor, mas e nós? Nós vivemos os mandamentos de Jesus. Quais que são? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, meu irmão, nós, em vez de tratarmos as coisas olho por olho, dente por dente, nós entendemos que existe o poder do perdão. Diga graças a Deus. Então, quando Paulo está falando que ele tinha uma dificuldade, é por quê, pastor? Porque ele disse, olha, eu vejo que tem uma coisa que me prende. E o que prendia ele? É que ele vivia na lei do pecado. Que ele vivia, meu irmão, naquela coisa, tentando ser de Deus na força física. Tentando ser de Deus do seu jeito, da sua maneira. Aí olha o que ele vai dizer no capítulo 8, versículo 1, Vamos ler para você entender. Capítulo 8, versículo 1 diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo... Então, Jesus se manifestou no mundo, irmão, para mudar até aqueles que se diziam que eram de Deus. Para quê? Para que deixassem de andar no natural e andar no espiritual. Para serem pessoas, meu irmão, guiadas pelo Espírito de Deus. Por isso que Paulo falou, portanto, não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Pastor, mas o que pode condenar o homem? Um exemplo, a boca. A Bíblia diz que pelas minhas palavras serei justificado e pelas minhas palavras serei condenado. Ô pastor, de vez em quando eu fico brabo, perco a cabeça, falo umas coisas que eu não devia falar. Aí, irmão, você está sendo natural. Quem está entendendo, levanta a sua mão. Aí você concorda comigo que é difícil ser de Deus? Sim ou não? Pastor, mas eu fico bravo, o que eu tenho que fazer? Irmão, você tem que ser espiritual. Antes de falar, ora. Antes de falar, busca uma palavra.
busca o entendimento da Escritura. Aí sim depois você fala, aí você está sendo uma pessoa espiritual. Aí você não vai se condenar pela palavra que sai da sua boca. Quem está me compreendendo, levanta a sua mão. Então, meu irmão, o que vai nos fazer enxergar a palavra com os olhos de Cristo é nós entendermos que nós não vivemos mais debaixo da lei, mas nós vivemos debaixo da graça. Que a maneira que Jesus nos ensina a tratar as coisas de Deus não é de uma maneira natural, não é daquela coisa, força do braço, eu quero ser de Deus, não, eu busco ser de Deus, eu busco entendimento da palavra e é isso que as pessoas precisam. Aí eu vou usar um exemplo simples para você entender de comparação. Meu irmão, lá no Antigo Testamento, em 2 Samuel capítulo 6, a Bíblia Sagrada, ela fala que o Davi, ele decidiu levar a Arca da Aliança para a cidade de Davi. E o que aconteceu? Nessa trajetória deles levarem a arca, a Bíblia diz que a arca, meu irmão, estava sendo carregada por bois e ela deu uma balançada. E um homem foi lá e tocou na arca, né? Um homem chamado Uza. Você conhece essa passagem? Quem já ouviu falar dessa passagem? Põe para mim na tela, Iana, só para os irmãos poderem acompanhar. Né? É 2 Samuel 6,6, para os irmãos poderem entender. Diz assim, irmão, e chegando à eira de Nacon, estendeu Uza a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Versículo 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de... Mais um versículo. E Davi se contristeu porque o Senhor abrira rotura em Uza, e chamou aquele lugar Pérez Uza até o dia... Irmão, por que Deus feriu aquele homem? Porque a arca representava a presença de quem? De Deus. Sim ou não? Aquele homem, ele agiu com uma intenção, né? Tentar segurar a arca, mas ele não era apto para aquilo. Ele não era a pessoa que podia tocar na arca. O que acontece? A Bíblia diz que ele age com imprudência e ele morre. Só que aí você vê que é interessante. Aqui você vê que ele tocou na arca, sim ou não? Recebeu bênção ou maldição? Aí vamos pegar um outro caso para você comparar, para você entender. Jesus vem e se manifesta no mundo. Aí a Bíblia diz que uma mulher de um fluxo de sangue, né? Isso está lá no Evangelho de Lucas, eu até anotei aqui referência para falar para você. Isso está lá no Evangelho de Lucas, Marcos capítulo 5. A Bíblia diz que uma mulher toca em Jesus, por uma mulher que estava com fluxo de sangue há 12 anos. Gastou tudo que tinha com muitos médicos, né? Só que entenda bem, ela tocou em Jesus porque ela disse dentro dela, se tão somente tocar nas suas vestes, eu ficarei o quê? Irmão, e eu te pergunto, aquela mulher, ela recebeu bênção ou maldição? Ela recebeu? Mas olhe para mim, ela era impura. Pastor, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Irmão, a arca carregava a presença de Deus, Jesus também. Mas por que aquela mulher toca em Jesus e fica curada, e por que Uza toca na arca e não recebe a cura? Põe para mim aí, Ana, por favor. Marcos 5, versículo 34. Olha o que Jesus falou para aquela mulher no Marcos 5,34. E ele lhe disse, filha, a tua fé vai em paz e ser curada deste... Olhe para mim. Ambos tocaram em algo que representava o Espírito de Deus, a presença. Só que um toca por impulso. Um toca, meu irmão, porque viu que a arca ia cair e tentou segurar. Foi imprudente. A outra, que era impura, que não poderia tocar em ninguém, toca em Jesus, mas toca pela fé. Toca porque acreditava que se tocasse nele ficaria o quê? Olhe para mim. Enquanto um age com imprudência e nele se abre uma ruptura, na outra, a hemorragia que havia nela se fecha. Pastor, o que o senhor quer dizer? É aí que eu quero que você entenda, irmão, a diferença de nós vivermos no tempo da graça e não na lei. Tem gente que ela diz assim, pastor, mas eu estou fazendo um negócio porque é uma boa intenção. Pastor, mas eu estou fazendo porque é para não deixar acontecer um mal. Irmão, é pela fé? É direcionado por Deus? Não. Então isso pode ser um problema para você. Agora, quando você faz algo pela fé direcionado por Deus, pode a pessoa ser impura. Se Deus falar o coração dela e ela fizer pela palavra, dá um sorriso, diga pro irmão do lado, diga assim, ó, aí o milagre acontece.
Quem conseguiu compreender o que eu estou explicando para você? Você está entendendo, irmão? O que Paulo estava dizendo? Que ele tinha uma dificuldade, por quê? Porque ele não conseguia viver por Cristo. Mas no momento em que ele encontra Cristo, ele disse: dou graças a Deus por Jesus. Porque agora eu entendi que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Vamos voltar lá no Romanos 8, Ana? Volta lá no 8, vamos ler na linguagem de hoje, só para os irmãos poderem entender com mais clareza. Romanos 8:1, irmãos. Olha o que vai dizer o texto aqui para nós. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Põe na linguagem de hoje, Ana, esse versículo. Olha como é que fica. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo. Irmão, aqui que está a diferença. Por que Paulo, pastor, fazia as coisas e não conseguia ser de Deus? Ele mesmo disse: eu vejo uma guerra dentro de mim, porque ele não estava unido com Cristo. Quando você se une com Deus, é diferente, irmão. Pastor, mas eu vou enfrentar uma luta, mas eu vou ficar brabo. Mas se você está unido com Deus, antes de você tomar uma atitude, você ora. E Deus não permite você agir errado. Deus não permite você falar o que não deve falar. Deus não permite você cair em condenação. Esse é o grande segredo. O Uza agiu na emoção. Ô irmão, quantas coisas você tentou agir, a intenção era boa, mas não foi na direção de Deus e aquilo ali só te machucou. E aquilo ali só te feriu. Pastor, mas eu falei para ajudar. E aí, irmão? E aí eu recebi uma paulada que me machucou, que abriu uma ruptura em mim, né? Que muitas vezes num casamento, muitas vezes na criação dos filhos. Quem está entendendo, levanta sua mão. Agora, quando você faz direcionado por Deus, é diferente, irmão. Por isso que o texto vai dizer mais, ó, vai no 2, pode continuar na linguagem de hoje. Diz assim, ó, pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Agora olha o 3. Deus fez o que a lei não pode fazer, porque a natureza humana era o quê? Irmão, se eu tenho que fazer uma coisa e eu não consigo fazer, ou eu não quero fazer e eu acabo fazendo, é porque eu estou sendo fraco. Só que, pastor, quando que a pessoa é fraca? Quando ela quer servir a Deus na natureza humana e não pelo Espírito. Eu perguntava isso para a igreja hoje à tarde, eu digo, irmão, tem como servir a Deus na natureza humana? Tem. Tem como, pastor? Tem. Agora, a pessoa vai conseguir? Dá um sorriso por mão lá e diz assim, ó, não sei. Irmão, falar que quer ser de Deus, dizer que quer Deus, claro que dá. Pastor, eu quero servir a Deus, amém, mas não vou orar. Irmão, a tentação vai vir, se você não orar, você cai. Quem está entendendo, levanta sua mão. As pessoas não falam isso, eu vou mudar. Pastor, o senhor duvida que elas querem mudar? Não. O senhor acredita que elas vão mudar? Também não. Por quê? Porque se a pessoa não buscar Deus, a natureza humana ela é fraca. Tanto que a Bíblia diz que quando Adão e Eva caíram, Satanás corrompeu os seus sentidos. Quem está entendendo, levante sua mão. Aí ele vai dizer mais, ó. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando seu próprio filho, que veio na forma da natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Olha o 4 que forte. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o espírito de quem? E não de acordo com a natureza humana. Então, pastor, por que Jesus se manifestou? Para que você pudesse viver de acordo com o espírito de Deus, irmão. Por isso que ele disse, ó, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei, eu enviarei o Espírito. Irmão, como é bom quando a pessoa tem comunhão com o Espírito de Deus. Dá um sorriso pro irmão do lado e diga assim, ó, perdoar fica mais fácil, irmão. Né? Dá um sorriso. Irmão, vocês estão muito sérios hoje. Sorria pro irmão e diga assim, ó, ter domínio próprio fica mais fácil, irmão. Agora fala sorrindo e diga assim, ó, controlar a língua fica mais fácil, irmão. Pastor, mas de vez em quando fazem tudo para mim falar umas coisas que eu não queria falar. Irmão, mas por quê, pastor? Porque, irmão, a pessoa não está buscando a Jesus. Jesus, ele veio para nos trazer o tempo da graça. Ele não veio trazer para que a gente viesse viver debaixo da lei, olho por olho, dente por dente. Não, ele veio nos ensinar um caminho melhor. Que perdoar é melhor do que você querer ficar querendo justiça. Que a vingança não é nossa, a vingança é do Senhor. Diga glória a Deus.
Quem está entendendo, levanta a sua mão. Que a justiça dele é melhor do que a nossa, irmão. Você está entendendo, pastor? É isso que nós temos que entender. Agora, a natureza humana, ela faz a gente, meu irmão, muitas vezes errar. Quer um exemplo simples? É igual quando um pai... lá vem eu falar de criança, né? Mas vamos ver um exemplo. Tá, eu tenho o Pedro Joaquim. Você sabe que ele está com 1 aninho. Agora ele começou a entender as coisas. Diga glória a Deus. Vamos dizer que daqui 9 meses nasce a Maria Alice. Pronto. Já dei até nome, irmão. Né? Aí a Maria Alice vai nascer, o Pedro Joaquim vai estar com 1 ano e 10, quase 2. Ele está compreendendo as coisas. Diga glória a Deus. Aí eu te pergunto, irmão, aí nasce a Maria Alice. Quem precisa mais de atenção, a Maria Alice ou o Pedro Joaquim? Negativo. O Pedro Joaquim, irmão. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Irmão, pega uma criança quando ela nasce, você fica lá, ai, coisinha mais linda do pai. A criança fica lá te olhando assim, porque ela não entende nada. Ela não entende? Agora, o Pedro Joaquim já está entendendo. Por isso que você vê que tem filho que é frustrado com o irmão. Por quê, pastor? Porque o pai acha que tem que dar mais atenção para o pequeno. Só que o pequeno não... Irmão, você deu água para ele, não deu, ele fica ali te olhando. Agora o maiorzinho, ele já consegue entender as coisas. Pastor, o que o senhor quer dizer? Atenção é uma coisa. Entenda bem que eu falei, ó. Quem precisa de mais atenção? Pastor, mas ele é pequenininho, é novinho. Cuidado é outra coisa, irmão. Você vai... Tudo bem, o pequeno é mais frágilzinho. Precisa de mas de atenção é o que já entende. Mas você vê como a nossa natureza humana ela nos trai? Quem concorda comigo, levanta a mão. Né? Aí eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui é irmão mais velho? Levanta a mão. Os mais velhos. Quem aqui é os mais novos? Levanta a mão. Vai dizer que os mais velhos sempre reclamam assim, ó. Porque tudo é pro mais novo. É ou não é verdade? Porque tem pai que erra, irmão. E por que o senhor diz isso, pastor? Porque a natureza humana, a gente olha, mas esse aqui é mais frágilzinho. Irmão, cuidado é uma coisa, atenção é outra. Você está compreendendo, pastor? Para você ver como a gente tem que parar para analisar. Deus me dá direção. Porque ambos são filhos, ambos são amados, sim ou não? Mas você tem que analisar qual que tem mais necessidade. Não, quem tem mais necessidade é aquele que compreende. Não aquele que está recém chegando agora, que está recém entendendo que está vivo. Quem está compreendendo, levanta a sua mão. Mas tem pai que já vai, não, é que esse aqui é mais novinho. Não, cuidado, não atenção. Isso aí é um alerta para quem é pai. Depende se você está com um filho novo aí, começa a analisar. Depende se você está dando muita atenção para o mais novo. Não estou dizendo que não tem que dar atenção para o mais novo. Mas está muito focado no mais novo e está deixando... mas o mais velho entende. Irmão, ele é criança. Ele está sendo forjado agora. Você tem que dar um cuidado maior. Né? Entender que aquele ali que você já está começando a compreender as coisas. E muitas vezes começa a compreender de uma forma Quem está compreendendo, levanta sua mão. Diga para o irmão sorrindo assim, ó a natureza humana aí, irmão. É coisa séria. E eu ia dar um outro exemplo aqui, mas eu nem vou dar, porque senão tem uns que vão ficar bravos comigo. Né? Tem umas mães que vão ficar dizendo assim, não, deixa quieto. Diga glória a Deus, né? Pastor, o que o senhor quer dizer? Irmão, é coisa séria. É coisa muito séria. A gente tem que cuidar da natureza humana. Porque a natureza humana faz muitas vezes a gente pecar, errar, sem perceber. Porque você vai diretamente no sentido. Não é sobre isso. O texto está dizendo, Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por... que vivemos de acordo com o Espírito de quem? De Deus, e não de acordo com a natureza humana. Olha o versículo 5 que forte, irmão. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada por quem? E aí, o que tá, irmão? O que controla você hoje? É a tua natureza humana ou é o Espírito de Deus? Olha que forte. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana, irmão, não dá para esperar nada de alguém que é natural, que a natureza dele é humana. Agora, alguém que é direcionado por Deus, dá para esperar algo diferente. Sim ou não? Quem concorda comigo? É coisa séria, irmão. Por isso que nós temos que abrir os nossos olhos e entender tudo que eu faço. Deus, eu estou sendo dirigido por ti ou não? É que nem eu comentava com a igreja, irmão, no meio do povo de Deus não pode haver fofoca. Mas por que tem os fofoqueiros?
Você sabe por que tem fofoqueiro? Porque tem quem para ouvir. Diga por irmão do lado sorrindo assim, você não para ouvir o fofoqueiro, né? Ai, pastor, mas eu só queria saber. Eu não vou falar nada para mim, mas eu só queria... Olha a natureza humana aí, irmão. Né? Pronto, se você deu ouvido, você está tão errado quanto aquele que fala. Não, pastor, mas existe os brigão. Mas por que existe os brigão, irmão? Porque um briga e o outro revida. Se você não revidar, não vai ter briga. Quem está compreendendo, levanta a sua mão. Então, é sobre isso. Aí o último versículo para nós orarmos, olha o que vai dizer o próximo versículo 6, irmão. Aqui é forte, ó. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana, olha o que acontece com elas. Acabarão o quê? Espiritual. Mas as pessoas que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus, terão o quê? Paz. Aí volta a falar do exemplo de Uza. Uza e a mulher hemorrágica. Por que a mulher hemorrágica foi curada, pastor? Por que ela foi abençoada? Jesus disse para ela, a tua fé... Ele não falou assim, ó, eu te salvei. Eu sempre ouso dizer, irmão, que Jesus nem sabia que aquela mulher queria ser curada. Porque ele nem sabia quem tocou nele. Mas aquela mulher não agiu por uma reação. Aquela mulher não foi assim, ó, eu vou ver. Não, ela foi por fé. Ela foi guiada pela palavra. Dentro dela, ouviu a voz de Deus que dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, eu ficarei. Agora o Uza já foi diferente. O Uza foi numa reação. Tem gente que é assim, irmão. Tem gente que ela toma atitude na reação. Pode ser até intenção boa, mas ela faz por reação. E Deus não é comprometido com reação. Por isso que a Bíblia diz que nós vivemos por fé. É igual aquele texto, irmão, que fala lá de João no 21, que Jesus disse que nós, meu irmão, amamos a Ele, por isso que nós cremos nele, porque nós não precisamos vê-lo. Por isso que nós amamos Ele. Né? Nós não precisamos tocar. Irmão, na lei já era diferente. As pessoas diziam, é Deus, eu quero ver Ele. Eu quero ver Ele se manifestar. Diga para o irmão do lado sorrindo assim, ó, eu não preciso ver Ele. Porque você sente Ele. Quem é quem sente Ele? Né? Você precisa tocar nele, irmão? Não, porque você crê nele. É sobre isso. Aí entra até aquela... Põe aí aquela passagem, eu estava comentando com o povo hoje de tarde. Aí entra até aquela passagem do Pedro. Por isso que Jesus falou para o Pedro, quando tu te converter, tu vai confirmar os teus irmãos, Pedro. Quando tu me aceitar como Senhor e Salvador. Por quê? Porque o Pedro, irmão, quando Jesus, depois que ele negou Jesus, Jesus apareceu para ele e ficou questionando, Pedro, tu me ama? Quem lembra daquela passagem? Senhor, eu te amo, eu te amo. Então apacenta as minhas? Pedro, tu me ama, eu te amo. Então apacenta as minhas? E aí foi nisso. Aí, irmão, olha lá no João 21, versículo 12, Ana. Põe para mim. Aí eu estava lendo com o povo hoje de tarde essa passagem aqui, irmão. Aí eu entendo por que Jesus falou isso aqui, ó. 21, 12. Diz assim, 21, 12, não, peraí. Deixa eu pegar certinho para não dar referência errada. É que esse aqui eu não anotei. Mas só para nós ler junto no nome de Jesus. 21, versículo 19, Ana, perdão. Diz assim, ó. No 19, ó. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. Aí olha o que o Pedro falou, ó. E Pedro, voltando-se, viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. E que nascesse e encostara também sobre o seu peito, e que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Olha o 21. E vendo Pedro a esse, disse a Jesus, Senhor, e deste, o que será? Olha o que Jesus respondeu. E disse Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me. Pastor, o que o senhor quer dizer? Irmão, quando a pessoa ela serve a Deus, ela não fica se preocupando com os outros. O Pedro, você vê que o Pedro ainda estava na lei aqui, né? Senhor, eu te amo, eu te amo. Tá, Pedro, tu vai me seguir, entendeu? Tá, e esse aí? E aquele ali vai te seguir também? Pedro, cuida da tua vida. É mais ou menos isso, né? Põe na linguagem de hoje lá para ver. Olha como é que ele fala, ó. E disse-lhe, e Jesus respondeu, se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que você tem com isso? Venha, vamos na tradução do pastor Vargas, vai cuidar da tua vida. Mas a natureza humana é assim, né, irmão? Eu vou te seguir, mas e o outro? Será que o outro vai também? E o que vai acontecer com o outro? Diga para o irmão lá, para de se preocupar com o outro, irmão.
A natureza humana. Agora, quando você está na natureza, meu irmão, guiado pelo Espírito de Deus, você diz, não, Deus, eu vou te seguir. Eu e a minha casa serviremos ao... Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua. Por isso que a gente tem que botar Jesus na história, irmão. Quando você crê com Jesus, você entende, mas o outro me magoou, mas eu vou perdoar ele, porque não é sobre ele, é sobre eu seguir a Jesus. Entendeu? Mas é que o outro faz isso, eu não consigo perdoar. Irmão, não é que você não consegue perdoar, é que você está muito preocupado com o outro. Entenda, você vive no tempo da graça. Jesus veio mostrar que não depende do outro para você ser salvo, depende da tua fé, diga a glória a Deus. Daquilo que Deus fala contigo, diga bem alto, comigo. Então a gente tem que parar com essa coisa, irmão. E aí eu tenho até comentado uma coisa, para nós encerrar, irmão, que tem gente que só vai ser liberta e curada quando a gente deixar ela. Eu já entendi uma coisa no meu coração, irmão, que tem experiências que o meu filho vai passar com Deus, que a única coisa que eu posso fazer é orar por ele, porque eu não tenho como tomar decisão por ele. Tem experiências que a minha esposa vai passar com Deus, que eu vou poder só orar por ela, porque eu não posso tomar decisão. Mas a gente, na natureza humana, o que a gente quer fazer? Tu tem que fazer assim, tá bom? Tu tem que... E aí tu fica até meio opressor. Diga por mão do lado, sorrindo assim, misericórdia. Pastor, mas o que é? É que a gente é errado? Não, é que é a natureza humana. Aí tu quer fazer a coisa, chega até diante de Deus, mas eu só queria segurar a arca. E aí vem a ruptura. Por quê? Porque você foi imprudente. Quem entendeu a mensagem hoje? Então diga por mão do lado, sorrindo assim, ó, é a gente que complica tudo. Né? Mas levanta a mão para o céu e diz assim, graças a Deus por Jesus Cristo na minha vida. Quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Então aplauda o nome de Jesus. Pode aplaudir, irmão.